Olá, muito boa tarde, tudo bem? Eu sou o Carlos Francisco, está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável a todas as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, e as informações, sempre com pautas inéditas, também são transmitidas pelo nosso CAT, os Centros de Apoio ao Trabalho também da cidade de São Paulo. Bom, meus amigos, estamos próximos a completar um ano da aprovação da Emenda Constitucional número 72. Que emenda é essa? É chamada PEC das Domésticas. Essa PEC que trouxe um conjunto de benefícios à categoria das domésticas ou dos domésticos. E é, de fato, um avanço nas relações de trabalho e coloca os empregados domésticos em pé de igualdade ou em pé de guerra com os demais trabalhadores. E para tratar desse assunto importante, para esse tema tão importante, hoje nós contamos com a convidada Eliana Menezes. Quem é Eliana Menezes? Eliana Menezes é a presidente do Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, o Sindoméstica, como é mais conhecido. E você que está nas UBSs da cidade pode participar do nosso programa com perguntas, questionamentos ou com alguma contribuição. Basta ligar a cobrar para 90 90 31 29 90 92. Vamos então à nossa entrevista. Eliana Menezes, muito boa tarde, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a regulamentação da PEC. Muito bem. Antes de começarmos aqui a nossa entrevista, o São Paulo Comunica, evidentemente, parabeniza a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado, dia 8, uma data que, evidentemente, não pode ser esquecida. Parabéns também a Eliana, que está conosco nesta tarde, representando aí também o trabalho feminino, um segmento que é bastante dominado pelo homem, esse segmento sindical. Eliana, como é que você entrou nessa área? Foi muito difícil, complicações? Como você se tornou presidente desse sindicato? É assim, na época eu trabalhava como doméstica e vinha na condução com uma companheira minha, Camila Ferrari, que trabalhava de babá. E a gente sempre vinha falando, mas não é possível. Todas as categorias têm esse direito, tem o outro, e a gente não tem direito nenhum. Conversando. Um dia resolvemos nos juntar e formamos o Sindoméstica. Sindoméstica, isso foi exatamente quando? Mais ou Foi menos quando? junho de 2006. Junho de 2006. E esse é um sindicato relativamente novo. A partir deste momento foi a criação, o sindicato já existia, como isso se Tinha uma deu? associação antes, né? Um pouco antes a gente tinha tipo uma associação que a gente começou a batalhar, procurar, a ver por que caminhos a gente podia mudar essa situação. Sim. Né? E aí depois já saiu o Sindoméstica, que é o sindicato da Grande São Paulo. Portanto, Eliana Menezes, o sindicato que ela representa, este sindicato, ele defende os interesses dos empregados, e neste caso dos empregados domésticos ou das empregadas domésticas. Normalmente, Eliana, e a conceituação neste momento é extremamente importante, imagina-se que o trabalho doméstico é exercido apenas pela mulher, aquela pessoa que, de alguma maneira, formal ou informal, é contratada, ela vai à casa de alguém, à sua casa, e fica 2, 3 dias por semana ou até mais, enfim. Normalmente é a figura feminina, mas o conceito ele é muito mais abrangente, não é apenas o trabalho realizado dentro de uma casa. Como a gente consegue conceituar isso ali? O empregado doméstico é toda pessoa que trabalha para uma pessoa física sem fins lucrativos. Então, ele é o motorista particular, o jardineiro, o copeiro, o mordomo, o cuidador de idoso, a doméstica, a babá, a governanta, são todos empregados domésticos. Entendi. Fica só a dúvida. Você disse todo aquele que presta serviços a alguém que não tem... Que é uma pessoa física. Uma pessoa física em uma residência e não tem lucro. Perfeito. Vamos explicar um pouquinho melhor, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, entretanto, essa pessoa que trabalha comigo,
essa atividade não tem lá no final um objetivo do lucro para o empregador, neste caso, o Cal Francisco, é isso? Exatamente. Aí está a caracterização principal do empregado doméstico? Isso, essa é a característica principal. E vamos repetir as atividades desse doméstico dentro de uma residência, por favor. É o jardineiro, motorista particular, copeira, agora eu perdi. Jardineiro, copeiro, cozinheira, arrumador, tudo aquele que presta o serviço dentro de uma residência. E como é que a legislação trata essas pessoas? Essas pessoas são defendidas, por exemplo, pela CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ou existe um entendimento especial em relação a esses trabalhadores? Existe um entendimento especial. E qual é? Esse agora é a PEC, que foi aprovada. Né? E antes da PEC, o que é que existia? Porque a PEC completa um ano agora nos próximos no dias. No artigo 8º da Constituição tem lá o que é direito e o que não é do empregado doméstico. E existe essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, exatamente para poder ampliar esses direitos dos trabalhadores domésticos. Exatamente. E qual a situação hoje dessa PEC? Como é que está? Então, a situação diz que está tudo parado. No começo foi uma coisa que todo mundo falava, que todo mundo fazia, agora foi esquecido. Sim. Não foi esquecido porque nós não vamos permitir que seja esquecido. Antes, me permita, só para o nosso telespectador entender um pouquinho, quais os benefícios postos, colocados nesta proposta que dariam ou darão uma vida melhor para os empregados domésticos na relação com o patrão. Quais são esses direitos? A carga horária, adicional noturno, carga horária de 8 horas, por exemplo? 44 horas semanais. Perfeito. Aí inclui-se, então, 8 horas também os sábados. Isso, 4 horas no sábado. Perfeito. Adicional noturno, cesta básica, auxílio creche e o fundo de garantia, entre outros direitos também. Perfeito. Previdência, isso tudo já existe. Previdência já existe. A obrigatoriedade do registro na carteira e a previdência social já existia antes da PEC. Quer dizer, até então o empregado doméstico não tinha qualquer benefício, qualquer, como eu poderia dizer, benefício mesmo na relação com o patrão, o mínimo era dado a ele. Antes da PEC, ele tinha o mínimo, férias anuais de 30 dias desde 2006, acrescidas de 1/3, 13º salário, registro na carteira e contribuição da Previdência Social, isso já tinha, mas o fundo de garantia e outros benefícios que abrangem outras categorias não tinha. Agora foi aprovado na PEC, mas ainda estamos aguardando a regulamentação. A única coisa que ainda está funcionando é a carga horária, o que já é um bom benefício. Porque antes da carga horária, nós tínhamos empregados que trabalhavam 18 horas por dia 18 horas ou mais, por dia, né? E sem receber a hora sem extra, receber nada por isso. Então, hoje o patrono pode até querer uma empregada que sirva o café da manhã e o jantar, mas ele terá que pagar por isso. Perfeito. No ano passado, evidentemente que nessa época, naquele debate intenso acerca da PEC das domésticas, falou-se inclusive que os trabalhadores da categoria eles seriam prejudicados porque são muitos benefícios e os patrões não aguentariam, por exemplo, a carga que recairia sobre eles. Houve prejuízo pelo que você acompanha? Não. E mais, a relação do Sindicato dos Empregados, do seu sindicato, com o Sindicato dos Patrões, como é essa relação? Primeiramente, assim, o que no primeiro momento houve um impacto. Sim. Porque a mídia também falou que o patrão não ia conseguir, que era um absurdo e não é nada disso. Ele só vai pagar hora extra para o empregado dele se ele quiser ter a comodidade de ter um empregado além do seu horário. Sim. Fora disso, o que vai aumentar para ele é só o fundo de garantia, que são 8% do salário. Não tem outra coisa que vai aumentar para ele. 8% entendeu? Sobre o salário mínimo sobre ou o salário do pago? Do empregado. O salário que ele pago. recebe. Isso. Perfeito. Entendeu? Então, não é essa coisa toda. Agora, quanto ao Sindicato dos Empregadores, a gente conseguiu fechar a primeira convenção coletiva da empregada doméstica no Brasil. O que é um avanço. O capital e trabalho juntos, pensando no trabalhador. Pensando no trabalhador e no empregador, porque sem empregador não existe trabalhador. Então, a gente tem que pensar que tudo seja bom para ambas as partes. Então, nós fechamos essa convenção coletiva,
deu uma direção para o empregador também, que estava sem saber o que fazer, Desnorteado. fora da regulamentação. Perfeito. E é assim que a gente tem tentado contornar a situação até que seja regulamentado. Eliana Menezes, presidente do sindicato que representa os trabalhadores na área doméstica, os trabalhadores e as trabalhadoras. O seu sindicato ele é somente da Grande São Paulo. São quantas cidades e este sindicato representa mais ou menos quantas cidades e representa, até porque a Grande São Paulo é uma região imensa. Imensa, né? E quantos afiliados você tem no seu Olha, sindicato? eu tenho uma média de 5.500 associadas, o que é muito pouco num universo de 700 mil domésticos. 700 mil Na domésticas. Grande São Paulo e só. 5 No mil. estado de São Paulo são 3 milhões. Ainda hoje tem 3 milhões de trabalhadores Tem 3 domésticos no milhões de estado de São trabalhadores Paulo. domésticos no estado de São E Paulo. por que um número tão reduzido diante do todo, principalmente na Grande São Paulo, Eliana? Porque o empregado não tem essa cultura, esse interesse, essa coisa de participar. Ou a mensalidade é muito alta? Não, não é alta, é bem baixinha. É uma pergunta, não é É afirmação. bem baixinho. Qual não é o é valor alta. da mensalidade? R$10 mensais. R$10 mensais? R$10 mensais. Por exemplo, quem nos acompanha neste momento e quer se associar, empregado doméstico, empregada doméstica, e quer se associar ao sindicato, o que é que tem que fazer e tem algum benefício ou não? Nós temos sim, a gente tem colônia de férias, tem cursos profissionalizantes que a gente fornece totalmente gratuito, né? E estamos lutando por outras coisas, mas enquanto elas não chegarem mais, né, a gente não tem como expandir isso também. A gente precisa delas para participarem com a gente. Então, né? o serviço aqui, não sei se você tem essa informação, quem está nos acompanhando tem interesse, deve fazer o quê? Ligar para quem? Um site, um e-mail? Você tem O alguma nosso coisa? site é www.sindomestica.com.br. Vamos repetir? www.sindomestica.com.br. Lá tem um e-mail, que é o contato diretoria@sindomestica.com.br, que eu posso falar diretamente com quem estiver interessado. Pois é, olha aí, a mensalidade não é tão alta assim, R$10, e tem alguns benefícios. E, além de tudo, através desse site, certamente você vai acompanhar todos os avanços da categoria, inclusive os debates acerca aí da E PEC assistência 72. jurídica também que a gente fornece, né? Para qualquer eventualidade que o empregado precisar, nós estamos à disposição. E aí brincando até com o termo, há uma questão de jurisdição, já que o seu sindicato é da Grande São Paulo, quem trabalha na capital também poderá se associar, como isso funciona? Não, só Grande São Paulo, porque quem está na capital é outro sindicato. Então existe uma base, né? Perfeito, estamos Não pode falando invadir. então, estamos falando de Guarulhos, Osasco. Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Diadema não, me desculpe, Diadema é ABC. E todas essas cidades que Portanto, fazem qualquer parte cidade, da Grande São as Paulo. cidades do ABC estão fora. Estão fora, tem outro sindicato lá também. E a sede do seu sindicato está onde? A minha sede social fica em Osasco, na rua Antônio Agu, 1100, sala 12. Osasco, Rua Antônio Agu. 1100, sala 12. Perfeito. Portanto, somente trabalhadores da Grande São Paulo, Grande São Paulo tirando aqui, por exemplo, cidades do ABC, São Bernardo, São Caetano. Isso. Não lá há um sindicato específico. E qual a relação do seu sindicato com o sindicato também aqui da capital, Eliana? A gente não tem assim muita relação, porque eles têm uma outra forma de trabalhar, mas nós estamos na mesma luta, pelo mesmo caminho, nos respeitamos e sempre que é possível a gente troca ideias também, entendeu? É uma boa relação. Entendi. Nessa reta final, daqui a pouquinho nós vamos para um intervalo. Eu gostaria que você me definisse, por gentileza, o perfil do empregado doméstico em São Paulo ou da Grande São Paulo. Quem é essa pessoa, por exemplo? Idade média, é mais homem, é mais mulher, escolaridade e até o nível salarial. Algumas atividades dentro dessa profissão e também o nível salarial, se você tem essas informações. Para a gente poder identificar, dar uma cara ao empregado doméstico da Grande São Paulo. 90% são femininos. 90%? 90%. Elas são, hoje tem uma média de idade de 45 a 50 anos. 45, 50? 35, 45, 50 anos.
é uma média de idade da empregada doméstica em São Paulo hoje. Sim. Já é muito raro a empregada doméstica que não tem estudo. A maioria já tem um pouco de estudo, já... Um pouco chegaram mais ou menos Ensino ao nível... médio. A maioria é ensino Perfeito, médio. Perfeito. Né? E o salário tem variado. A empregada que não dorme no trabalho, ela ganha de 810, que é o piso, que é muito raro a empregada que ganha, a R$ 1.500. 810 é o piso, vai até R$ 1.500 e a média aí? É a média. Agora, a que dorme no trabalho já tem já é R$ 1.500, R$ 1.800. Sim. E dormindo no trabalho, por exemplo, há o adicional noturno, os então, outros aí é que é uma todos. questão. Sim. Precisa-se saber se ela dorme no trabalho porque é mais cômodo ou se ela está trabalhando à noite. Sim. No caso de trabalhando à noite, trabalhando aí à você noite tem um adicional noturno. Ou então, assim, vamos supor que ela toma conta de um idoso. Então, o idoso dorme à noite. Tranquilo, ela fica tranquila, pode dormir também. Só que ela está de sobreaviso. Sim. Então, ela ganha uma porcentagem desse sobreaviso. Perfeito. Então, só para entender, uma porcentagem do sobreaviso e entra também o adicional noturno, nesse não, caso, só do horário que ela estiver trabalhando. Sim. Se o idoso passar mal, alguma coisa, ou precisar, então ela vai anotar aquele horário, aí tem o adicional noturno. Mas, se não, é só sobreaviso. Trabalho doméstico, de cada 10 profissionais, 9 são mulheres. Os homens, o que é que fazem nessa atividade exatamente? Existem homens que são domésticos mesmo. Também. De fazer faxina, de cuidar da casa. Sim. É bem pequeno esse percentual, mas existe. Uhum. Agora, a maioria é jardineiro, motorista particular, né, que faz essa caseiro. O caseiro também é doméstico. O caseiro também é doméstico. O cuidador de idoso também, o homem tem uma média assim de 30%. E existe uma variação salarial pela questão gênero ou não? Não. Por ser homem, não. O salário é um pouco maior, até porque constitucionalmente isso não pode ocorrer. Não. Mas na prática isso não acontece? Não ocorre. Às vezes, assim, pode ocorrer pelo que ele vai fazer, qual vai ser a função dele. Então, de repente, ele é um motorista particular, mas que cuida do idoso. Então, Sim. ele vai ganhar mais. Perfeito. Nesse caso, ele acaba ganhando mais que a mulher, porque a mulher geralmente não é motorista, não vai prestar esse serviço. Perfeito. Recebemos hoje, nesta segunda-feira, Eliana Menezes, presidente do sindicato que representa os trabalhadores domésticos da Grande São Paulo, e não de toda a Grande São Paulo, de algumas regiões da Grande São Paulo, como, por exemplo, Osasco, por exemplo, Guarulhos. Estamos falando hoje da PEC 72, a proposta de emenda constitucional, que muda, que traz um pouco mais de conforto para os trabalhadores dessa área. Estamos prestes a completar um ano de todo aquele debate iniciado há cerca de 12 meses. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre o trabalhador doméstico em São Paulo e também na Grande São Paulo. Até já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Voltamos com o São Paulo Comunica. Hoje estamos recebendo Eliana Menezes. Ela é presidente do Sindoméstica, que é o sindicato que representa os trabalhadores e empregados domésticos da Grande São Paulo. Especificamente, estamos falando, entre outras coisas, falando da PEC número 72, a proposta de emenda constitucional que aumenta os direitos dos trabalhadores domésticos de São Paulo e também do Brasil. E há pouco a Eliana Menezes passou um endereço eletrônico, um site, para você, caso tenha algum interesse, para checar, enfim, para acompanhar e até, caso seja doméstico, para se associar. E por que não? E vale aqui um lembrete. Hoje estamos conversando com a representante dos trabalhadores e no futuro próximo vamos conversar com um representante ou uma representante dos patrões. Liana, você nos passou há pouco o site lá do Sindoméstica. Vamos repetir, por favor, para que o pessoal tenha tempo de anotar, caso tenha interesse, e acompanhar o trabalho de vocês. É www.sindomestica.com.br novamente. .sindomestica.com.br. E a sua sede fica em Osasco, mas você nos disse que existe uma representação na cidade de São Paulo. Fica exatamente na Avenida Casper Líbero, 383, Casper segundo Líbero, andar. 383, segundo andar. O telefone é 3326-6857. De novo, 3326-6857. E é só procurar, por exemplo, em São Paulo, buscar informações, o atendimento é fácil, tranquilo? Fácil, tranquilo. Pode chegar lá que nós estamos lá de braços abertos. Muito bem. PEC das domésticas hoje aqui conosco, estamos debatendo, tentando entender o porquê que não avança esse projeto. Falamos muito rapidamente, na verdade não é um projeto, essa proposta. Falamos muito rapidamente lá no começo, gostaria que você pontuasse um pouco mais. Por que que essa PEC está parada no Congresso Nacional? O que falta para essa tal de regulamentação, Eliana? O motivo de estar parado é porque existe outros interesses. Assim, foi aprovado um texto pela CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, uma das várias comissões que comprova ou não a constitucionalidade de uma proposta. Isso. Sim. Um texto feito pelo senador Romero Jucá. Perfeito. Só que nesse texto ele exime os sindicatos de participação em qualquer acordo. Então, isso não é possível porque é inconstitucional. Quer dizer, para regulamentar, o sindicato não poderá participar de qualquer debate, absoluto, não poderá defender. Não é necessário, não é Sim. necessário. Ele até pode, mas não é necessário. Sim. Um patrão e um empregado podem fechar um acordo entre eles, sem que o sindicato participe. Então, a gente não pode aceitar isso, porque o empregado vai ficar na mão do empregador novamente. Sim. Então, e ele também tira a contribuição sindical da categoria. Então, como vai existir um sindicato que não tem contribuição sindical? Ainda mais o nosso, que é um sindicato que se sobrevive sozinho, né? Nós sobrevivemos dos nossos associados, das nossas ajudas que eles dão para nós. Então, vai ficar inviável. E o sindicato não aceitou, nem o sindicato, nem as centrais, porque também eu sou secretária nacional da Força Sindical. Sim. E nós não aceitamos esse texto. Então, agora esse texto vai ter que ter emendas que vão ser aprovadas e a gente espera que agora, no dia 27 de abril, é comemorado o Dia da Empregada Doméstica em todo o Brasil. E a gente espera que até lá a gente tenha uma posição favorável para as nossas companheiras que tanto esperam por esses benefícios. Né? E não existe um texto substitutivo a esse de Romero Jucá, até para que o debate seja muito mais amplo, muito mais profundo, Eliana? Não. Esse texto foi aprovado pela CCJ, o dele.
Mas agora a gente vai propor, nós tivemos uma audiência pública em Brasília o mês passado, e a gente propôs que tenha algumas emendas, que isso seja levado em consideração, que a categoria é uma categoria, e sem representação sindical não existe categoria. Perfeito. E Eliana Menezes já aponta um marco, possível marco para a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que é o dia 27 de abril, que é considerado o Dia Nacional das Empregadas e Empregados Domésticos, né? Por que essa data 27 de abril? Porque a padroeira da empregada doméstica é Santa Zita. Olha só, e é dia de Santa Zita. Tem uma padroeira. 27, tem uma padroeira, Santa Zita. E como se estabeleceu essa relação de Santa Zita? Santa Zita era uma moça que ajudava as pessoas, que prestava serviços domésticos assim, em lugares pobres, sem cobrar nada. Então, ela ficou sendo uma padroeira da categoria. Perfeito. Voltando a falar um pouco mais do seu sindicato, não especificamente da PEC. Você disse que na Grande São Paulo são quantos trabalhadores domésticos? 700 mil aproximadamente. 700 mil na Grande São Paulo e 13 milhões em todo o estado de São Paulo. Vamos ficar apenas na Grande São Paulo. 700 mil e você tem 5 mil afiliados. Já dissemos aqui, representa muito pouco. Muito pouco. O que é que você pretende fazer para aumentar essa representatividade, até para ter muito mais força para lutar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, para tentar favorecer essa categoria tão importante? O que você pretende fazer para aumentar isso? A gente tem tentado conscientizar a empregada doméstica da importância da participação dela. Seja efetivamente, seja comparecendo ao sindicato. Mesmo que ela não tenha, porque a empregada ainda tem um problema assim, ela procura o sindicato quando ela tem um problema. Sim. Ela não tem o hábito de ir no sindicato. Não, eu vim aqui hoje saber como é que estão as coisas, eu vim participar com vocês, entendeu? Sim. E é isso que a gente está fazendo, conscientizando a empregada que a empregada precisa participar. Então, fazer o seguinte, nessa nossa reta final, eu gostaria que você falasse diretamente com a empregada doméstica, por essa câmera que está à sua frente, que você falasse diretamente com essa empregada doméstica, fizesse um chamamento, não necessariamente para se associar. Se associar, melhor, mas até para essa conscientização, para que ela possa conhecer os seus direitos e possa, de forma muito mais contundente, buscar esses direitos. Seja na relação direta com o empregado, seja na relação direta com o sindicato, ou até dando sugestões aí para que a categoria possa ser melhorada. Por gentileza, Eliana. Eu quero falar para minhas amigas, companheiras de trabalho, que tanto lutam da mesma forma que eu luto, às vezes para sustentar a sua casa, a sua família, que vocês não podem ouvir essa coisa, a empregada doméstica não tem direito a nada. Tem direito sim. Procure o seu sindicato, venha participar conosco, venha sair para a rua se for preciso e venha se associar, vocês vão ver os benefícios, participe do seu sindicato. Nós já deixamos o endereço e estamos lá de braços abertos esperando vocês. Muito bem. Eliana Menezes, presidente do sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras domésticas da Grande São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, tenha uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E agora nós vamos às informações do nosso CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. As vagas, caso você tenha interesse. Vamos com Solange Borges. Solange, boa tarde. Boa tarde, Cal. Boa tarde a todos. O CAT, nessa semana, está com mais de 4.000 vagas para pessoas que não têm experiência. Aí cabe tanto vagas para jovens que estão buscando a sua primeira oportunidade de emprego, como também para pessoas que desejam mudar de área. São oportunidades boas, como para operador de telemarketing. São 385 postos abertos, com chances para quem deseja trabalhar como receptivo ou também no ativo. Salário de até R$ 733. Também, coincidindo com o nosso tema de hoje, temos vagas para empregado doméstico, com salário que varia entre R$ 90 por dia e até R$ 1.800 por mês. O CAT também está com oportunidade para capacitação. São cursos para jovens, são 60 vagas. É o CAT Luz, que fica na Avenida Prestes Maia, 913, que está recebendo as inscrições.
curso de departamento pessoal e também de escrita fiscal. Uma boa oportunidade para quem quer se preparar para o mercado de trabalho. É necessário ter de 16 a 20 anos, ser morador de São Paulo e estar cursando ou já ter concluído o nível médio. Boa sorte aí para quem vai se candidatar às vagas e também quem vai buscar capacitação. É com você, Cal. Obrigado, Solange, e ficamos por aqui com o São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira com mais uma pauta inédita para você. Até mais.